para... Desculpa que veio uma mensagem aqui, eu fiquei um pouco paralisada. Eu vejo que é um grande diferencial do nosso trabalho e estimulo as pessoas a virem nos conhecer. Sim, Homero. O que eu ia acrescentar é que o tempo, né, esse tempo que a formação leva, né, que nós vamos estar juntos, é porque esse trabalho não se trata simplesmente de aprender uma teoria, né? Esse tempo é necessário porque é um tempo para nos desenvolvermos em uma nova percepção, em sentir de uma forma diferente, em nos conectarmos com algo diferente. Então, isso não é possível fazer rápido, não é possível fazer de forma expressa, porque à medida que nós vamos trabalhando, que nós vamos vendo as constelações, que nós vamos fazendo dinâmicas, que nós vamos entendendo a teoria, que é o alicerce desse trabalho, nós também vamos desenvolvendo as nossas percepções e a maneira de perceber aquilo que está oculto na dificuldade das pessoas, que é o que a constelação traz como grande ganho, né? Trazer à luz questões que atuam nas nossas dificuldades e que nós não temos consciência. Nós lidamos e tentamos solucionar, às vezes, as nossas dificuldades a partir do efeito. E, por conta disso, as soluções ou as pacificações dentro das questões acabam se estendendo bastante. Então, para perceber esse oculto das questões, para sentir como essas conexões funcionam, isso leva um tempo, é uma habilidade a ser desenvolvida. Muito bem. Então, alguém quer que a gente fale mais sobre alguma coisa do curso, algum aspecto do curso? Eu quero fazer uma pergunta. Sim. Eu vou falar um pouquinho só porque o que me motivou, né, a conhecer um pouco mais sobre a constelação, e vou fazer minha pergunta. Assim, eu nunca tinha escutado falar sobre constelação familiar, até um dia que alguém me falou, que está até aqui na live, uma amiga minha chamada Sueli, ela falou: Dani, por que você não faz uma constelação sobre esse tema específico da sua vida? O tema específico da minha vida era uma questão com meu pai, que eu não conseguia avançar. E aí eu resolvi conhecer um pouco mais, fui assistir apenas uma constelação, e na outra eu fiquei tão encantada com aquela situação, com aquela de perceber que a gente traz heranças, trazemos coisas, né, de outras, da nossa família, da nossa herança, e aí eu fiquei encantada com aquilo e resolvi fazer a constelação. E veio assim uma sensação, um alívio de entender por que aquilo, como que aquilo veio, o que eu posso fazer dali para frente. E aí comecei a me interessar mais sobre a constelação. E fui buscar, falei, não, eu tenho que ver como é que funciona, como que aprende isso, como que consegue enxergar tudo isso. E aí foi quando eu cheguei no Almi, e aí o curso só tinha em Brasília e São Paulo. Eu falei, meu Deus, eu estou em Salvador, como é que eu vou para Brasília e São Paulo? Não, vamos ter que trazer esse curso para Salvador, porque é uma coisa tão enriquecedora que, assim, eu tenho que fazer o que for possível para conseguir fazer esse curso. E aí veio essa questão, né, de ter essa abertura e de conseguir tentar abrir a primeira turma aqui em Salvador, porque, assim, eu sinto que essa formação na minha vida particular é uma evolução a mais no meu quesito espiritual e no meu quesito pessoal. Eu posso agregar no meu trabalho, que eu venho de uma área financeira, mas a partir da constelação eu vejo como lidar com as pessoas, como entender o outro que está ali chegando para mim. Então, assim, eu me encanto cada vez que eu escuto um pouco mais sobre a constelação. E a minha pergunta é, eu tenho visto outros cursos que é 100% online, e esse nosso, ele tem o presencial. Isso é uma coisa que me encanta, o contato com o ser humano, não só tela. Como que acontece essa imersão, que é sexta, sábado, domingo?
Alguém quer falar aí, amigos? Fala, a Marisa vai falar pouco, né? Então ela podia falar primeiro. Ela quer ficar quieta. Tá bom. Então, Homero, começa aí. Bom, posso falar. É, Bom, o curso, como o Almir disse no início, ele é híbrido, né? Ele tem uma parte online, que é onde transmitimos principalmente a teoria e fazemos também alguns trabalhos de meditação. Mas nesses 3 dias presencial é onde é, repassamos também as teorias, mas é onde temos as práticas. Então, ao longo da formação, além de irmos fazendo as constelações dos alunos, os alunos vão constelando suas questões, também temos dinâmicas onde nós vamos olhando para áreas da nossa vida, para questões, para relações da nossa vida, para pendências, e essas dinâmicas possibilitam, muitas vezes, trazer à tona questões que nós nem colocávamos mais tanta atenção ou que nós nem percebíamos que aquilo podia ter algum peso em relação à fluidez da nossa vida. Então, esses 3 dias, eles são principalmente de prática, eles são vivenciais, né? De dinâmicas e de constelações. E, claro, que entre uma dinâmica e outra, entre uma constelação e outra, tudo o que é vivenciado ali é explicado e fundamentado dentro dos princípios que norteiam a constelação. Muito bom. Até bem recentemente, Daniele, as nossas turmas eram exclusivamente presenciais. Por quê? Porque quando nós estamos presencialmente com alguém, nós conseguimos ter informações sobre a linguagem corporal, o ritmo de respiração, a postura, e isso é parte do conjunto de informações que a gente recebe do cliente quando a gente está fazendo um atendimento. Então, as constelações, elas podem ser aplicadas através de grupos, né? São vivências em grupo, e também existe a modalidade do atendimento individual. Apenas recentemente a gente começou a conversar, refletir e resolvemos oferecer esse modelo que a gente está oferecendo hoje, que é parcialmente online. Porque também a gente percebeu, no meu caso, assim, desde o início, eu também comecei no início dos anos 2000, né, praticamente 20 anos de contato. Quando eu comecei a atender com constelações, por circunstâncias, eu comecei logo a viajar, eu não fiquei somente em São Paulo. Eu fui convidado a fazer um trabalho para uma instituição em São Paulo, cuja sede era fora de São Paulo. E ali foi um primeiro movimento que eu fiz, quando eu fui visitar a sede dessa instituição, para fazer o trabalho lá. E a diretoria daquela entidade tinha pessoas do Ceará, de Mato Grosso, de Rio Grande do Sul, Paraná. Então, eu acabei sendo convidado para fazer grupos de constelação em diversas cidades, logo no começo. E aí as pessoas ficavam lá, né? E ainda não tinha tantos consteladores assim no Brasil naquela época. Então, de vez em quando me ligavam, olha, eu quero fazer uma outra constelação, quando é que você volta aqui para Porto Alegre? E eu não tinha a menor ideia, porque eu não tinha pretensão de fazer o trabalho assim em Porto Alegre regularmente. Mas a pessoa ficava me chamando, né, para atender, para fazer alguma coisa. Então, logo no começo, eu comecei a me arriscar a fazer alguma coisa usando computador e câmera. E, aos poucos, eu fui confiando nisso, porque isso não era parte da formação que nós fizemos. Eu fui meio que autodidata no atendimento online.
E eu fui percebendo que funcionava, mesmo online funcionava. Mesmo aqui, olha, onde a gente tem, ainda a maior parte ainda está com as câmeras desligadas, mas quando a gente tem aqui umas 15 pessoas e nós estamos nos vendo, é possível a gente ter alguma informação visual, né? E principalmente a gente vai estudar isso dentro do curso, né? Mas a gente vai perceber que a conexão com a vibração que a pessoa traz com ela não acontece exclusivamente no presencial, mas presencialmente é muito mais fácil da gente começar o trabalho. Então, não dava para a gente propor um curso de formação que tivesse a nossa marca, vamos dizer assim, que fosse exclusivamente online. Ia ficar faltando, a nosso ver, ia ficar faltando muita coisa, né? Porque mesmo para quem vai trabalhar atendendo exclusivamente online, a exposição aos grupos presenciais, às vivências em grupo, e ao atendimento individual presencial é parte importantíssima da formação. A gente precisa se capacitar para isso. O online é mais desafiante de se manter um contato que não seja meramente racional, sabe? Não se trata de ficar apenas conversando. A gente tem que desenvolver uma percepção mais profunda, que é a base do trabalho, como o Homero estava dizendo. Então, é isso. Na verdade, se para você é meio espantoso assim que o curso seja em parte presencial, para nós, na verdade, o online é que é ainda novo, né? Nós não tá, a grande maioria das turmas que a gente fez até agora era exclusivamente presencial, tá? E a Marisa prefere ficar quietinha ainda? Tá bom. Aproveitando, teve uma pergunta, se eu não me engano, da Ana, né? Querendo saber da metodologia do curso. Eu vou falar um pouco, e o Homero fala mais. Constelação familiar tem muita literatura hoje, tem dezenas de livros publicados. Eu acho que já passou de centena, mas essa estantezinha aqui atrás praticamente só tem livros sobre constelação. Mas então tem muita coisa para ser absorvida que tem a ver com os conceitos, tem a ver com o aspecto filosófico, a visão do Bert Hellinger sobre a vida. Então existe uma parte teórica do curso, vamos dizer assim, que ela é transmitida e tem uma certa semelhança com qualquer outro curso que vai familiarizar os alunos com a base teórica. Agora, como o Homero adiantou um pouquinho, né, existe um treinamento que é um treinamento de sensibilização, né? Constelação não é mística, não é mágica, não é religioso, é uma técnica, é um método, e ele é treinável. Então, durante o curso, nós vamos vivenciar, tanto cada um consigo mesmo, mas também em duplas, também em trios, também em subgrupos, nós vamos aplicar os conceitos, nós vamos sentir o resultado, nós vamos ser facilitadores para os nossos colegas de curso e também eles vão trabalhar com questões nossas, né? Então, tem um lado do curso que ele é bem prático mesmo, é bem de praticar, porque assim a gente também desmistifica essa visão que muitas pessoas trazem, né? De que para trabalhar com constelação precisa ter um sexto sentido, precisa ser, sei lá, meio médium. E o que eu vejo na minha história com constelação
é que quando eu comecei a estudar, eu não sabia nada. E também não tinha a menor ideia de que eu ia conseguir ser um constelador. Eu não tinha isso no meu horizonte, né? Agora, no desenvolvimento do curso, eu percebi que era possível, é acessível, é uma coisa que eu posso treinar, que eu posso me capacitar. E essa capacitação, ela continua. Cada turma nova que se forma, a gente ganha um pouco mais de experiência, graças a vocês, a gente descobre coisas novas e a gente aumenta a nossa confiança nesse método, porque a gente vê o resultado nas pessoas. E aí, Homero? Eu acho que sim, concordo, né, com tudo que você disse, e acho que nós vimos isso na vida pessoal também, ao longo de todos esses anos, né? Foram muitas e muitas experiências, e a constelação nos convida também, ao longo desse treino, né, a ampliar as nossas convicções sobre as relações humanas. Então, um dos nossos maiores aprendizados com esse trabalho de constelação é sair daquela ideia de que só existe um certo ou um errado, um bom ou um ruim, sairmos dos julgamentos sobre as questões, sobre as dificuldades e perceber que existem muitas forças que atuam na vida das pessoas e nos contextos onde há conflitos e que nós pouco sabemos quando nós olhamos para isso de fora. E se nós olhamos já com convicções pré-estabelecidas, nós temos poucas chances de contribuir em uma solução. Então, esse aprendizado passa também por um esvaziar de certas convicções, de certas crenças, de certos julgamentos que nós geralmente temos sobre a vida, sobre posturas, sobre situações, e é um trabalho que, antes de mais nada, é um trabalho de reconciliação. Então, é um trabalho de reconciliação não só onde existem conflitos, mas também de reconciliação com todas as forças que atuam na nossa vida e que nos levam adiante, que nos levam ao êxito, que nos levam à realização, que nos levam à leveza. Por isso, esse trajeto precisa ser experienciado, ele precisa ser percorrido vivenciando. Não dá só para dizer para alguém como é andar numa bicicleta, tem que ir junto com a pessoa e dizer, sobe aí, anda, que aí você vai sentir como é, experimenta isso. Então, esse desenvolvimento é o que nós propomos, né, ao estarmos juntos presencialmente, experienciando e vivenciando esse passo a passo com vocês, porque uma vez experimentado certas coisas, não é mais possível duvidar delas ou não validá-las, porque uma vez que sentiu, não tem mais como desconsiderar ou não acreditar que tais movimentos sejam possíveis. Mas enquanto nós ficamos, às vezes, só em um conteúdo teórico, ainda fica uma sensação de que tudo isso é muito bacana, mas eu ainda não vi, ainda não pude perceber isso. Então, eu penso que na nossa maneira de vivenciar e de transmitir constelação, é muito necessário que tenhamos esse contato presencial. Uma formação 100% online, eu vejo como fora dos nossos planos por enquanto. Não sei se isso um dia vai mudar, né? Uma coisa é fazer os trabalhos online, depois que você já está pronto, outra coisa é ensinar e transmitir todas essas percepções, não? De forma online. Ainda uma pitadinha sobre a metodologia. A cada módulo, cada tema que nós vamos abordando, nós temos determinados livros do Bert Hellinger, mas também de outros autores,
que a gente vai recomendar a leitura para vocês. E a gente vai incentivar que vocês formem um grupo de estudos que se reúna de forma autônoma para compartilhar experiências, para colocar dúvidas, para aprofundar as reflexões e, eventualmente, até para repetir os exercícios que nós vamos fazer presencialmente. Então, tem uma parte importante da jornada que é dedicada à leitura, pelo menos dos principais livros do Bert Hellinger. E, para facilitar um pouquinho, a gente também entrega para os alunos uma apostila que é um compilado dos textos mais significativos sobre cada um dos temas que a gente vai abordar no curso. É uma espécie de um aperitivo, assim, para que vocês tenham mais vontade de ler o livro inteiro, né? Então, tem isso também. Que mais? Mais alguma pergunta? A próxima pessoa que for perguntar, eu quero pedir para contar se tem experiência com constelação e que experiência é essa. Fiquem à vontade, pessoal. Nós estamos aqui para direcionar a nossa fala para o interesse de vocês. O que é que vocês querem saber? O que está precisando saber para decidir se vai fazer o curso ou não? Fica à vontade. Olá, boa noite. Eu gostaria de fazer uma questão. Meu nome é Renata, estou aqui através de Daniele. E muito obrigada, né, pela disponibilidade de todos. Eu gostaria de tirar uma dúvida sobre conheço pouco constelação. Assisti uma série agora do Netflix chamada Uma Nova Mulher, achei bem interessante. É sobre constelação. E aí, eu sempre vejo assim, ó, constelação familiar, sistêmica e organizacional. Aí eu gostaria de saber a diferença de cada uma, se tem diferença. Tá legal. Bom, na verdade, é uma inversãozinha aí na terminologia. O nome que veio para o Brasil, né, é constelação sistêmica familiar. Então, por que constelação sistêmica? Constelação é usado assim como sinônimo de colocação. Na aplicação prática da constelação, nós vamos colocar membros da família representados por outras pessoas e vai haver uma interação entre esses representantes dos membros da família. Isso é uma constelação. E é sistêmica porque nós consideramos que a vida ela acontece em sistemas. A família é nada mais do que um sistema humano que funciona a partir de vínculos que conectam as pessoas da mesma família e que tem muita importância a qualidade desses vínculos, tá? Então, o nome, vamos dizer, ele não é autoexplicável, mas constelação sistêmica é o nome que foi dado aí, que pegou, né, em português, mas poderia se chamar colocação sistêmica, que está falando da mesma coisa, que é nós vamos olhar para a dinâmica oculta de uma família que funciona como um sistema de relações, vamos dizer assim. E o curso é familiar e organizacional, porque ele abrange também a aplicação de constelações não apenas nas relações familiares, seja da família de origem, pensando nas relações com pai, mãe e irmãos, mas também a família constituída, o casamento, os filhos, e, enfim, a vida adulta, né? A constelação ela também se aplica a negócios,
a organismos governamentais, a ONGs, a projetos profissionais. Ela também tem aplicações na área do direito, na área da educação. Então, o que se percebeu a partir do início do trabalho de constelações é que as possibilidades da aplicação, elas vão além do sistema familiar. O próprio Bert Hellinger, ele fez constelações onde ele pôde trabalhar a relação do povo alemão com o povo russo, o povo alemão com o povo judeu, os colonizadores norte-americanos com os nativos da América do Norte, e outros tipos de trabalho mais amplos do que simplesmente relações familiares. Então, a gente fala constelação para simplificar, mas o nominho, vamos dizer, mais tradicional é constelação sistêmica, tá? Constelação não é a única terapia sistêmica, existem outras terapias que olham para o indivíduo como parte de um sistema, de um conjunto de relações, mas a constelação é um desses, que tem suas particularidades, tá? Mas ela faz parte de uma área das terapias sistêmicas, né? E da filosofia que olha para a vida como uma experiência que é, vamos dizer assim, comunitária. Eu sou eu, e o que me define são as minhas relações e a qualidade dessas relações. É isso que me dá o meu lugar na visão sistêmica, tá? Não sei, está claro? O Homero pode ajudar a gente na resposta? Parece que você tinha saído, Homero, ou não? Não saí, não. Estive aqui, ouvi tudo. Sim, está claro, é isso. Tanto é que na série lá na Netflix, eles chamam de expansão familiar, né? Não sei se tem a ver com alguma questão de tradução, porque é uma série que foi originalmente no idioma turco, então as traduções às vezes trazem isso. Mas basicamente é isso, é um olhar para os sistemas. Dentro da visão das constelações, um sistema se caracteriza por uma vez que tem um grupo unido, aquilo se caracteriza um sistema. O que muda entre um sistema e outro é o tipo de vínculo que nós temos. Então, nós fazemos parte de alguns sistemas, como, por exemplo, o nosso grupo de amigos, a nossa profissão, se temos uma religião, é um sistema, a nossa família é o principal sistema, nós fazemos parte de vários sistemas. No entanto, em relação a todos os outros sistemas, com exceção da família, o nosso vínculo é um vínculo que pode ser rompido. Eu posso sair desses grupos. Mas em relação à família, é um vínculo indissolúvel, né? Porque aconteça o que acontecer, a minha família é aquela, não dá para trocar de família. Quer eu goste deles ou não, quer eu conviva com eles ou não, quer eu os aceite ou não, é aquela e pronto. Então, é por isso que é um olhar sistêmico, não? Para esses grupos do qual nós fazemos parte e, por fazermos parte ou querermos fazer parte, nós estamos também submetidos a certas regras, a certas ordens, para nos sentirmos no direito de pertencer. Então, é nesse sentido, abarca vários sistemas dos quais nós podemos fazer parte. E veja, nessa área das organizações, né? Mesmo que você seja um profissional autônomo, você faz parte de um sistema. Você tem clientes, você tem fornecedores, você tem concorrentes, você pode estabelecer parcerias, você, enfim, tem uma série de relações que permitem que o seu trabalho aconteça. Então, por isso, a visão sistêmica ela é presente em toda a atividade humana. Eu posso ter uma vida solitária, mas normalmente basta eu começar a pensar que eu estou pensando
em algo que tem a ver com alguém. E, portanto, eu estou interagindo de alguma forma. Que mais? Onde está a Renata? Que eu perdi ela aqui. Respondeu, Renata? Respondemos, melhor dizendo. Aqui, achei você. Ficou claro? Ficou claro. Aprender. Legal. Obrigada. Põe. Fala, Sueli. Vou falar. Meu nome é Sueli. A primeira vez que eu ouvi falar de constelação familiar tem muitos anos. Uma amiga minha me falou e tem uma pessoa aqui na Barra que faz esses atendimentos e eu fui num domingo conhecer. E foi uma coisa bem diferente para mim, me tocou assim muito forte no meu sentimento, porque eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa e eu sou ariana, né? Imediatista e já acontece uma coisa, eu já vou para outro momento, então aquela coisa atropelada. Eu não tinha essa coisa do olhar, de perceber, e eu vi o tanto de coisas novas que tinham ali para mim. E de lá para cá, algumas vezes eu fui lá, participei, conheci, levei muitas amigas minhas lá. Depois, até que eu fiz a minha primeira constelação, mas fiz com Maria Irigaraí. Ela esteve aqui em Salvador, e eu fiz uma constelação com ela, e fiz algumas depois dessa também. E cada vez que eu faço, eu percebo, assim, muitas melhorias na minha vida. E eu também procurei o instituto de vocês, né, para fazer o curso há um tempo atrás, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. E só podia fazer presencial. E eu estava esperando também por essa oportunidade de vocês conseguirem vir aqui em Salvador para eu poder participar. E o que eu estou querendo saber é o seguinte: como é que é possível acessar a essas informações quando acontece a constelação familiar, né? Como é que a gente consegue ter acesso a tudo isso? Essa é uma coisa boa da gente conversar depois que você tiver cumprido umas 230 horas de aula, porque eu quero só fazer um comentário assim de ordem mais histórica, né? Eu conheço a Maria e a Maria teve o primeiro contato de constelação dela comigo. A primeira constelação que ela viu e que ela fez foi comigo. E foi numa dessas levadas assim, eu fui parar em Cuiabá e aí apareceu a Maria. E naquele dia eu me lembro até hoje, foi a primeira vez que eu fiz uma constelação para uma pessoa que estava sendo convidada a ser candidato a deputado federal e estava em dúvida se devia se candidatar ou não. Estava a maior pressão por pessoas ligadas à política querendo que ele fosse candidato. E ele levou essa questão para uma constelação, me lembro até hoje. Mas, pois bem, o Bert Hellinger, Sueli, ele, apesar dele ter sido uma pessoa com um profundo desenvolvimento intelectual, ele estudou, né? Ele se formou em teologia, filosofia, pedagogia, formou-se em psicanálise e na linha das terapias ele fez muitos estudos na área de hipnose com Milton Erickson, psicodrama com Jacó Moreno. Ele estudou com os melhores do seu tempo e refletiu muito, contemplou bastante, teve 20 anos dentro da igreja, né, como sacerdote, e então ele trabalhou muito o aspecto cognitivo, né? Ele desenvolveu uma inteligência privilegiada. Mas quando ele começou a experimentar as constelações, ele não se preocupou muito
em teorizar. Então, para responder uma pergunta dessa, assim, como é que a gente tem contato com essas informações, se a gente tivesse, assim, por exemplo, pegamos o elevador juntos e nós vamos subir uns 10 andares, eu diria o seguinte: nós somos seres vibracionais e existe uma comunicação vibracional. Aquilo que eu sou, o todo que eu sou, vibra. E todas as minhas questões, tudo que eu tenho que já está potencialmente desenvolvido e tudo aquilo que me limita está vibrando em mim. E a constelação é uma forma daquilo que está dentro de mim se projetar nos representantes e aí poder ser trabalhado, tá? Agora, a metodologia fenomenológica, como é o caso das constelações, ela é muito fácil de se observar. Agora, desenvolver assim uma explicação que faça sentido, o nexo causal, essa coisa cartesiana e tal. Tem algumas pessoas que estudaram com o Bert e que tem até alguma coisa interessante escrita sobre isso. Uma das pessoas que eu considero que é mais, vamos dizer, é melhor nisso daí, é a Ursula Frank. Ela tem um livro que se chama Quando Fecho os Olhos, Vejo Você, que na introdução desse livro, ela trata de responder a sua pergunta, mas também ela leva umas 30 e tantas páginas para responder. Então, o que eu percebo é que nós temos uma capacidade de percepção do outro que ela, na maioria de nós, não é muito bem desenvolvida. E conforme a gente se dedica ao treinamento, a gente começa a perceber aquilo que antes a gente não percebia, através do contato, daquilo que o Homero e a Marisa, ou os dois, chamaram de conexão. Conforme a gente se dedica a estabelecer uma conexão com o nosso cliente, a gente percebe coisas que nos trazem informações de uma memória que é muito vasta. O conceito de memória de constelação não é sinônimo de lembrança. Aquilo que são minhas lembranças são praticamente migalhas daquilo que compõe a minha memória. E a constelação me permite ter acesso a esse campo de memória. E é com isso que a gente trabalha. Eu sei que não é uma resposta assim muito de escrever na lousa e ficar tudo claro, eu sei. Mas é uma forma que eu consigo abordar assim, procurando ser breve, tá? Talvez Homero ou Marisa possam me ajudar. Marisa, vai? Não? Na verdade, é isso, né? O universo tem uma memória, nada do que acontece fica sem ser registrado, tudo está registrado e tudo está em desenvolvimento. Então, a constelação, a partir também de uma intenção de encontrar uma harmonia para uma situação que nos pressiona, nós podemos ter acesso a essas informações que podem contribuir para esse avanço. Isso na condição de quem vai buscar uma constelação. Na condição do facilitador, essa é uma percepção que ela pede um treino e pede principalmente uma capacidade de nos silenciarmos diante da dinâmica, diante dos movimentos, porque só é possível, entre aspas, ouvir essas informações se alcançamos um silêncio interno. Se nós dizemos, eu quero saber o que tem lá, eu quero ver como é agora, o que eu faço, o que eu falo, esquece, você não se conecta. Então, é preciso um recolhimento interno, é preciso estar
aberto para que essas informações, na verdade, elas não são movimentos que nós alcançamos, pelo contrário, são movimentos que esse campo informativo nos presenteia, a clareza sobre o próximo passo, as informações que podem contribuir para que algo entre em harmonia. Nós somos presenteados com essa clareza, mas para isso é necessário desenvolver essa capacidade de percepção e esse aguente de estar disponível e em silêncio e se nos submetermos a esses movimentos ao invés de querermos controlá-los. Em resumo, nessa altura do campeonato, que ainda nem começamos, quanto mais fala, mais complica, vai ficando cada vez mais distante para perceber. Mesmo quando Bert Hellinger começou os movimentos de constelação, quando ele viu uma constelação pela primeira vez, e aquilo o deixou surpreendido, ele dizia, eu sinto, eu percebo o que acontece, mas ainda não consigo entender como é possível. Depois de um tempo, ele ainda dizia assim, bom, existem essas percepções e as pessoas lhe perguntavam como isso é possível, como pode se explicar, acessar isso? E ele dizia, eu não sei, o fenômeno está lá e eu uso. Até que Rupert Sheldrake, que é um cientista e biólogo inglês, fundamentou a teoria dos campos morfogenéticos e isso nos trouxe uma explicação mais científica sobre como funcionam esses campos de memória, como eles abarcam essas informações. Mas não é preciso conhecer cientificamente a teoria dos campos mórficos para acessá-lo, né? Então, basicamente, é ir experienciando, ir vivenciando para poder perceber. Existe muita coisa que está aí e a gente não vê. E a constelação, dependendo da postura que nós adotamos, permite que a gente veja aquilo que a gente não via, mas que estava presente. Então, a gente se preocupa muito mais com a postura que nós temos que ter diante das questões humanas do que qual é a lógica que nos leva a acessar essas informações, tá? Então, é isso. Agora, hoje existem teses, existem coisas assim, mas pode ver os consteladores mais experientes, eles não são muito preocupados com essas teses, porque eles já não têm tanta dúvida de que isso é real e que, de fato, atua na vida das pessoas. E isso é o mais importante. É muito mais importante o que a gente vai fazer com isso do que de onde isso vem, como é que isso se explica, onde é que eu encaixo, que gavetinha que eu vou pôr, como é que eu classifico, entende? O curso não vai dar para você um fichário de casos para você. Então ela é baiana, aquariana e gosta imediatista, então eu vou tratar dela assim, assim, assim. Não. Para cada Sueli existe uma abordagem. Então, a gente sempre está diante de uma pessoa como quem está entrando numa casa desconhecida e que está às escuras. Portanto, a gente andando devagar, a gente começa a entrar nesse ambiente que existe, mas que às vezes eu não estou vendo nada, mas está lá. E algo que já foi até dito aqui hoje, não se trata de um dom, né? Não precisa ter nenhum dom especial, nada, e sim é uma habilidade a ser desenvolvida. Estou achando uma pena, porque nós estamos tendo que fazer em 2 aquilo que normalmente nós fazemos em 3, mas a Marisa está com pouca voz lá e tossindo muito. Eu falei para ela aprender Libras.
Mas tudo bem, se vocês vierem fazer o curso com a gente, vocês vão poder ouvir a Marisa bastante, porque essa mulher fala, viu? Bom, que mais, pessoal? Mais alguma coisa que a gente possa... Sim. Quem? Márcia, diga. Sim, tá me ouvindo? Não sei se eu consegui ligar o microfone aqui. Estou te ouvindo. Se apresenta para a gente e diga aí. Olá, meu nome é Márcia. Então, eu tive o primeiro contato com constelação familiar, que eu fui fazer uma constelação com a Maria. E foi a constelação individual. Eu não fiquei satisfeita, voltei para fazer a constelação em grupo. E depois eu fiquei tão encantada que eu resolvi fazer uma formação, né? Teve uma formação aqui em Salvador com Priscila Oliveira, foram 144 horas de presencial. Depois fiz mais um módulo do Centro Vazio. Depois eu fiz um curso online com o Sami. Mas, assim, a responsabilidade é tão grande quando a gente vê a seriedade do que é a constelação familiar e a insegurança também, porque não consigo me sentir preparada em iniciar um trabalho. Tenho assistido suas aulas dos livros, mas já peguei assim já bem começado, não deu para acompanhar esse último livro agora. E eu estava assistindo algumas aulas, assim, quando você falou da formação aqui, eu falei, nossa, gente, vou ficar com água no bico, porque ainda estou pagando, né, o curso do SAMI. Mas, assim, vou assistir a aula inaugural para ouvir, acho que eu vou ter que deixar para a próxima vez, mas, assim, a vontade muito grande de participar. Só não vou mesmo por a questão financeira. Mas encantada com essas aulas, assim, a insegurança muito grande ainda, um medo de iniciar, sabe? E vou continuar estudando mais um pouco. Muito bom. Tá bom. Mas não se preocupe não, que algum medo acho que vai te acompanhar para sempre. Porque quando vai começar uma constelação, a gente não sabe para onde a gente vai ser conduzido. Não é um trabalho assim que a gente controla, a gente se expõe a ele. Mas eu concordo contigo, o trabalho é muito sério e existe um momento em que, de dentro para fora, a gente sente que chegou a hora. Então, continue estudando e se expondo e participando de grupos, que isso é uma preparação, tá? Que mais? Bom, você já ficou claro, né? Que a nossa pegada assim não é muito vendedora, né? A gente não está aqui para ficar falando como a gente é legal, como a gente como a gente sabe das coisas, né? Não é esse o nosso jeito, né? A gente se coloca aqui à disposição para eventualmente esclarecer alguma dúvida ou dar elementos para que vocês possam decidir se querem e se podem, né, participar da turma com a gente. Então, se não existe mais nenhuma dúvida, nós estamos com o objetivo, né, de ter aí uma turma de 20 e poucos alunos e queremos ter nossa primeira aula de conteúdo mesmo no dia 21 de setembro e o primeiro módulo presencial nos dias 23, 24 e 25 de setembro.
Então, nós vamos utilizar uma sexta-feira, mas vai ser só uma sexta-feira a cada 2 meses, porque é um jeito da gente conseguir montar um programa que também permita uma gestão a melhor possível, né, do recurso financeiro. Então, a gente concentrou em 8 módulos presenciais e dividiu o conteúdo teórico em aulas online, porque assim a gente tem menos despesas de bilhete aéreo e hospedagem e tal, e a gente consegue, assim, oferecer o curso numa condição que a gente considera bem adequada, bem razoável. A gente tem informações sobre qual é o custo de outros cursos, né? De pessoas que tenham uma experiência equivalente à nossa, ou até menos experiência, e a gente sabe que entre os cursos que a gente confia, que a gente vê que são seguros, a nossa oferta ela é bastante, vamos dizer, é boa em termos financeiros. A gente procura fazer de um jeito que a gente não precise cobrar muito. Então, eu espero que vocês avaliem as possibilidades de vocês e nós vamos montar um grupo de WhatsApp com todos daqui que quiserem participar para continuar tirando dúvidas, a gente continuar comunicando a vocês o que a gente está fazendo e esperamos que daqui até lá as inscrições se efetivem para a gente poder confirmar a data de início, tá? Não dá para a gente começar o curso com uma turma muito pequena, porque esse negócio de bilhete aéreo no Brasil atualmente está uma coisa de doido, né? Assim, está muito, está exigindo muito. Então, a gente não vai começar um curso que tem uma proposta de 15 meses com a possibilidade de ter pessoas que desistam no meio e a gente fique numa condição que não seja minimamente adequada para nós, né? Por isso, a gente tem essa meta de formar um grupo com 20 e poucos alunos, tá? Então, na medida em que você se sinta motivada, que você esteja mobilizado para fazer, uma das coisas que você pode fazer é encontrar mais pessoas interessadas. E se você conseguir ter pessoas que você traga também para o curso, a gente vai oferecer algum tipo de vantagem financeira para você. Então, contamos também com vocês, né, para a gente viabilizar o curso, tá? Eu estou falando essa parte mais, assim, vamos dizer, contratual do curso, né? Para dar um tempo aí para ver se alguém tem mais alguma pergunta, senão daqui a pouco a gente já vai encerrar por hoje. Então, se vocês têm dúvidas sobre isso, carga horária, valores, forma de pagamento, etc. e tal, aí a Ju está aqui, a Daniele também, vocês conversem com elas. E se vocês não verem nenhum inconveniente, a gente continua conversando pelo WhatsApp. Parece que alguém ligou o microfone. Tenho uma dúvida aqui. Sim. Gestantes podem fazer o curso? Como? Gestantes podem fazer o curso? Gestantes, lactantes, podem. Grata. A gente tem gente que entra no curso solteiro e sai casado, gente que entra sem filho, quando vai sair está com filho, gente que tem filho, quando vai sair tem 2. Acontece, os movimentos da vida continuam acontecendo, tá? Mas não tem contraindicação para gestante, não. Não tem também nenhum pré-requisito, não precisa ter formação em psicologia ou em qualquer outra profissão de nível superior, não tem necessidade disso. Qualquer pessoa que se dispuser a estudar
vai entrar no curso e vai sair com mais conhecimento do que entrou, tá? Principalmente conhecimento sobre si mesmo, né? Que é o grande ganho desse curso, mas também com habilidades para poder ajudar outras pessoas, se assim desejar. Mais ou menos metade, ou um pouco mais da metade dos nossos alunos não querem trabalhar com constelação, só querem ser mais felizes. E alguns desses mudam de ideia no meio do caminho. Eu, por exemplo, eu não entrei com a pretensão de trabalhar com constelações. E ao longo do curso eu vi que isso era possível e então estou aqui, tá? Mais alguma coisa, pessoal? Daniele, Ju, Eu alguma quero coisa? falar uma coisa. Estou Diga, querendo falar uma coisa. É claro. que eu iniciei um curso há um tempo, já há 5 anos, né? Lá em Teresina, eu morava lá. E aí, na época, é porque a pessoa falou aí de casamento, você falou, né, que às vezes a pessoa sai até casada quando termina o curso, conclui o curso. E na época, eu não tinha nem namorado. E eu fiz, assim, 3 módulos. E aconteceu uma constelação, uma vivência, assim, era uma constelação do grupo, lá a conclusão de um módulo. E aí foi feita uma constelação e tal. Eu sei que na conclusão da constelação, eu fui constelar e apareceu uma situação assim, mostrava um casamento para mim, só que eu não tinha nem namorado na época. E isso era no mês de agosto. E aí vieram me perguntar depois, olha, tu vai casar? Eu disse, não. E por que eu vou casar? Disse, não, apareceu lá uma constelação, você não viu, não? Eu disse, não, não vi. E em setembro, eu achei muito interessante isso, porque em setembro eu conheci a pessoa, meu marido hoje, né? E eu achei assim, eu fiquei impressionada na época, porque mostrou, assim, na constelação, e eu não estava com olhos ainda, assim, eu não tinha experiência assim, para ver, porque estava mostrando a constelação. E eu achei bem interessante, assim, porque a constelação, ela ensina a gente assim, a olhar para a vida e a gente trabalhar esse olhar, né? Perceber as coisas que se apresentam na vida da gente, porque às vezes a pessoa deixa passar oportunidades. A gente já deixou, né, passar algumas oportunidades, porque não tinha uma visão. E uma coisa que me chamou bem a atenção foi isso, assim, na constelação, ajuda a gente a trabalhar o olhar para a vida da gente mesmo, principalmente, primeiramente, né? Porque se a gente quer cuidar de pessoas, é como você falou, né, no início, a gente tem que se preparar, né? Cuidar da gente para a gente poder ser um cuidador, né? Para a gente estar melhor do que a pessoa que a gente vai olhar, né? Olhar para nós primeiro, né? Para poder olhar o próximo. É isso. Eu achei muito interessante, mas tem uma coisa que eu ainda não consigo assim conseguir explicar, é o que é o campo. É isso. Tá bom. Vou dar um aviso aqui da produção, gente. Corram com as inscrições, porque depois desse depoimento aí vai faltar vaga, viu? Essa foi boa. Ai, ai. Tá bom, legal, Helena. Interessante saber disso. É por isso que às vezes as pessoas dizem assim: ah, a constelação parece mágica, mas não tem isso. Às vezes está tudo quase pronto para acontecer e parece que a constelação acontece no momento em que está faltando aquele detalhe, sabe? Aí parece que foi a constelação que fez. Na verdade, é um movimento de alma da pessoa. A constelação explicita isso, evidencia alguma coisa. Mas, às vezes, mesmo assim, a pessoa não vê, como foi o teu caso, né? Você não viu, mas teve quem viu, né? É interessante isso, muito interessante. Muito bem. Falando de forma figurada, né? Às vezes a constelação, o que ela faz é só
ligar o aparelho na tomada, né? O aparelho estava pronto, prontinho para funcionar, mas estava desligado. A constelação vai lá e conecta, só. E aí funciona, né? É isso aí. Almir, Pronto. e ela perguntou o que é o campo. O que é o campo? O campo é esse ambiente informativo aonde a gente encontra com a nossa história ancestral. A constelação, ela tem uma abordagem da vida que é geracional. A constelação não se mistura com qualquer tipo de crença, tá? Então ela olha para a ancestralidade simplesmente como pessoas que viveram antes de nós e que são os avós dos nossos avós e que vem trazendo a vida lá de longe até chegar em nós. As vivências dessas pessoas, elas ficam gravadas, como disse Homero, né? Nesse campo que o Sheldrake chamou de campo mórfico e que o Bert Hellinger, no início, chamava de campo ciente. É o campo que sabe de tudo, né? E a gente também chama de campo de memória, como a gente usou aqui. Está tudo lá, armazenado. E, inclusive, aquilo que pode representar um trauma, uma dificuldade, uma exclusão, uma injustiça, e também momentos incríveis, maravilhosos e tal. E muitas vezes ali se encontram as raízes de alguma dificuldade que a pessoa está vivendo no presente. Então, a constelação é como se fosse assim, não é uma leitura holística, gestáltica do campo, mas é como se a gente lançasse uma sonda nesse ambiente misterioso e oculto e a gente trouxesse de lá informações que são importantes para que a pessoa possa viver uma vida melhor daqui para frente, para que ela possa encontrar a reconciliação com aquilo que estava separado, ela possa encontrar a paz onde havia conflito e ela possa ver alguma coisa que represente a ela um avanço naquela questão que ela parecia estagnada. São a partir de notícias ou informações ou memórias que vêm desse campo que a pessoa pode progredir nas questões que ela tenha que trabalhar numa constelação. Eu tenho uma pergunta sobre o campo. Que fenômeno é esse do sentimento no campo? Que eu entro lá para representar alguma pessoa lá da situação daquela pessoa que está sendo constelada e eu sinto o que aquela pessoa sentia. Que fenômeno é esse? Como é que eu consigo captar isso? É por causa da energia que circula ali no campo? Parou aí, Poromelo. Fala aí. Eu pego. Esse campo de memórias, esse campo informativo, ele é um campo que, como o próprio nome diz, ele é um campo que contém informações. Ele não contém pessoas lá dentro, ou espíritos, ou coisas assim. Ele é um campo informativo. O que nos permite o acesso a esse campo é, primeiro, a intenção do dono da constelação em querer olhar alguma coisa e o quanto a questão que o moveu a olhar para isso está lhe pressionando. Quanto mais profunda a questão, mais esse campo se revela. Por isso que ele não funciona se eu quero olhar uma questão por curiosidade ou se eu quero olhar, olha, eu vou configurar aqui para saber o que está acontecendo com alguém que não me deu autorização para isso, ele não funciona. Então, é uma sintonia entre aquele que tem uma questão e que busca por uma ajuda para aquilo e as pessoas e o facilitador da constelação se colocam a serviço desse campo informativo que está ligado a todas as nossas famílias e a todos os sistemas que fazemos parte. Então,
indiretamente, o dono da questão é que dá permissão para que esse acesso aconteça, com a sua intenção de olhar e melhorar alguma situação. E, assim, não foi a constelação que descobriu o campo, tá? Na verdade, esse campo é a mesma coisa que o campo gravitacional. Não foi quando alguém descobriu a força gravitacional que ele passou a atuar. Ele sempre atuou na vida. A constelação é uma maneira de ter acesso a esse campo. É só isso. Mas mesmo sem fazer uma constelação, por exemplo, através da intuição, uma pessoa pode ser tocada por essas informações que estão lá. Então, não é algo assim que a constelação é uma chavinha exclusiva. A constelação é uma metodologia em que a gente cuidadosamente pode obter um pouco do que contém nesse campo sobre como é que a vida funciona nesse sistema familiar. Cada vez mais eu observo com as constelações que esse campo responde às nossas perguntas internas quando a intenção é de paz e de harmonizar. Então, ele não é um campo que responde às minhas perguntas, por exemplo, para achar um culpado ou para querer saber por que é assim, mas ele responde prontamente quando eu digo como eu posso melhorar isso. E aí ele não se mostra só em uma constelação, mas se mostra de várias maneiras, como o Almir disse, intuitivamente, dentro de várias percepções. Então, a nossa intenção é que o coloca em movimento. Nosso pensamento a respeito de querer uma melhora, uma mudança. Boa noite, posso fazer uma pergunta? Até duas. Pode sim, Manu. Eu gostaria de saber até quantas gerações ocorre assim esse movimento dessa, porque pelo que eu percebo é uma cura, né, que ocorre no sistema familiar. E até quantas gerações pode atingir? Essa é fácil. Não sei. Na E verdade, assim, é mais comum, né? Fala, Mero. pode continuar, se você quiser. Ou então... Não, é mais comum que aquilo que a gente precisa esteja mais perto de nós. Nossos pais, nossos avós, é mais comum. Mas, às vezes, uma constelação nos coloca num tempo muito longínquo, muito distante, que não é possível nem de se determinar a época. Então, isso é muito variável, tá? Mas, normalmente, a gente não faz a constelação com a expectativa de buscar as coisas lá na 8ª geração, ou o que quer que seja. A gente se lança. E, às vezes, muita informação tem a ver com a infância do meu pai, com a relação do meu pai com o pai dele. E, nas gerações mais próximas, a gente encontra, às vezes, muitos elementos que podem nos levar para frente. Mas, quando é necessário, a constelação pode me colocar coisas muito remotas, muito antigas. Diga, Homero. E ela reverbera para frente também, para gerações futuras? Sim, sim. Ainda falando das gerações antigas, é que, dependendo da intensidade do evento que gerou a desordem, que gerou um bloqueio do fluxo de amor dentro do sistema familiar, às vezes ele leva muitas gerações até para começar a se mostrar. Por isso que nós podemos nos deparar em uma constelação com questões que as raízes estão em tempos remotos, como diz o Almir, mas nós não temos uma medida precisa
para dizer, olha, isso aqui foi há tantas gerações, porque nós não buscamos por essas medidas, nós buscamos encontrar a primeira pessoa que foi tocada por aquele evento ou por aqueles destinos difíceis e como podemos reorganizar isso. Agora, sim, uma cura alcançada em uma constelação, ela reverbera para o passado e para o futuro, porque o nosso sistema aprende quando algo é colocado em ordem. Então, quando eu coloco algo em ordem, quando eu restabeleço a ordem em uma situação, eu mudo o futuro também. Porque se essa ordem não é restabelecida, esse futuro tende a repetir o passado. A desordem continua repetindo, 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 porque essas dificuldades que se mostram na nossa vida e que nos levam a procurar ajuda, seja com constelação ou seja com outra ferramenta, elas não são castigos ou fatalidades. Elas são mensageiras de que algo está em desordem, de que algo precisa ser visto, de que algo precisa ser reorganizado, né? E a maneira que essa consciência nos mostra, em um primeiro nível, é trazendo à luz novamente uma dificuldade. Ela não traz a solução pronta, ela traz primeiro a dificuldade. Ela relembra uma nova geração, através de uma dificuldade, que, olha, tem coisas pendentes, por isso aqui ainda está acontecendo. No entanto, isso é um processo inconsciente, nós não temos consciência de que uma dificuldade que vivenciamos hoje no presente pode ter uma raiz sistêmica, uma raiz da história da nossa família, antes de ter esse olhar. Por isso que muitas questões nós tentamos organizá-las ou transformá-las ou solucioná-las olhando só para o contexto em que ela está acontecendo e nós avançamos pouco, ela se torna resistente a uma solução. Porque aquilo que nós estamos lidando no momento não é a causa, é o efeito de um outro evento, de uma outra desordem. Então, quando se olha sistemicamente, é isso que a constelação faz, nós ampliamos o olhar para essa questão e percebemos até onde essa parte externa, visível, até onde ela tem raízes ocultas dentro da história da família. E a cura começa pelas raízes. Uhum. Ok, obrigada. Muito bem. Uma das características da interação através de uma tela é que a gente vai ficando meio cansado, né? Uma aula pode durar até 4 horas e às vezes a gente sai animado, mas através de uma tela é difícil a gente conseguir manter a atenção por 2 horas, por exemplo. A gente se cansa mais, né? Então, nós estamos meio que chegando no limite. Mas, assim, se tiver alguma pessoa com alguma coisa precisando ainda ser esclarecida, aproveita, gente. Eu vou aproveitar para esclarecer mais uma coisa. Olha, Na época, eu não percebi, porque eu não estava com essa intenção, né? Você falou assim da intenção, eu não estava olhando para isso. E foi num momento que eu estava bem fechada, assim, nem namorada eu queria na época. Então, assim, eu não estava buscando e nem estava querendo olhar. Tanto que quando eu fiz a constelação, foi assim, vendo assim, um trabalho com meu pai e com minha mãe. E aí, como assim, se tivesse assim, liberado, e aí abriu assim, um campo assim, para mim, né? Um caminho para mim, para eu seguir minha vida. E eu não estava olhando para isso. Então, assim, eu percebi que é importante assim, a gente ter assim claro o que a gente está querendo olhar na vida da gente, para poder a gente perceber, né? Porque se a pessoa estiver totalmente desconectada,
com a própria vida, com questões que precisam ser resolvidas, a pessoa não consegue nem perceber o que a vida mostra para nós. Aí eu vi assim, dessa maneira, percebi assim. Tá, você quer perguntar alguma coisa ou quer só um comentário? Não, é só comentar a respeito disso, dessa intenção que o Homero falou, que é importante a gente ter assim uma intenção, né? Porque, por exemplo, a pessoa quando vai constelar, constela um tema, né? É assim, fazer uma coisa sem ter intenção, fica assim, é uma coisa a gente não percebe tanto, né? Eu vou aproveitar a sua fala para dar uma resposta que talvez contribua para você continuar examinando. Eu diria que sim e não. Porque até na história que você contou, né? O que você foi constelar tinha a ver com pai e mãe. Você não estava nem procurando namorado. Então, às vezes, Márcia, Eliana, o que a gente vê, a pessoa vem com uma questão, ela está pensando naquilo há muito tempo, ela está meio obcecada com aquele assunto, às vezes, e, portanto, ela está fechada naquilo ali, como o Homero falou. É o contexto que está diante dela e que ela quer resolver. E, às vezes, aquela questão que ela traz é como se fosse só a tampinha de um vidro, e quando a gente tira aquilo, a gente vê que a verdadeira questão está lá no fundo. E ela só não estava aberta, mas a questão estava lá. Então, muitas vezes, a pessoa chega dispersa em relação a algum tema, ou então ela está usando, por exemplo, uma bronca com alguém, como uma espécie de biombo, para ela não olhar para a verdadeira questão. E ela, numa constelação, ela pode ser surpreendida. Então, em agosto, você estava ligada numa questão de pai e mãe, e fez a constelação e pessoas viram o que você não viu, e de repente, em setembro, apareceu alguém na sua vida, e você já estava com os olhos abertos para ver. Então, nem tudo é assim, a intenção é o ponto de partida, mas aonde isso vai dar, a gente pode se surpreender e muito. Às vezes a pessoa vem, por exemplo, fazer uma constelação de uma empresa e ela tem um objetivo bem específico. E a constelação mostra que aquela empresa não tem vida mais. É uma notícia ruim num primeiro momento, mas, na verdade, aquilo lá está trazendo para ela uma nova perspectiva, porque aquela na qual ela está insistindo não tem mais possibilidades. Então, às vezes, a intenção dela é o que mobilizou, mas a constelação, às vezes, diz, espera aí, menina, olha para cá, ó. A constelação faz assim, ó, e a pessoa começa a ver o que ela não via, e aí muda. Então, a intenção é como se fosse só um estalo, o clique. E, às vezes, não. O foco que ela está é aquele mesmo, tal. Mas a gente se surpreende, às vezes. Como o teu caso, né? Achei maravilhosa a tua história. Muito interessante. E agora tem outra coisa que eu estou percebendo já, né? E foi em agosto, agora em agosto você apresentou esse curso, setembro já vai iniciar a turma, então, assim, ó, é um bom presságio, né? Já estou percebendo. Quem sabe, né? Pois é. Então, tá legal, muito bom. Algo mais? Eu não estou com pressa, não. Eu só não quero que vocês comecem a bocejar. Eu vou compartilhar uma experiência minha também aqui. É muito legal sua fala, Almir, e se encaixa perfeitamente no que eu vivi em relação à constelação. Eu fiz um mapa, né, um mapa natal, em um momento da minha vida que eu estava assim, bem sem enxergar o futuro, né, sem conseguir perceber como seria o meu futuro. E aí, no mapa, o profissional que eu fiz, ele me disse assim, oh, eu te oriento a você procurar uma constelação familiar para
resolver algum conflito com teu pai. Eu falei, com meu pai? Não. E assim, para mim, meu pai era um homem sem defeitos, era um super-homem, e era, sabe, eu era fã, assim, do meu pai, não via defeito nele. Então, eu falei, não, meu pai não tem problema nenhum. Ele falou, ó, examina, tal, tal. Aí fui para a constelação, pela orientação dele. Aí cheguei lá e falei, aí vamos constelar seu lado masculino. Só que na constelação se abriram várias coisas, até coisas que só eu sabia. Então, para mim, foi aquela coisa assim. E dali para frente foi mágico, como eu comecei a reagir a situações que me eram corriqueiras e que me incomodavam, que eu não fui ali buscar isso. Mas parece que realmente o jogo se encaixou assim. E dali para frente eu comecei a ter essa vontade, né, de conhecer mais terapia, aí eu fiz em outro momento outra constelação, já fui buscando alguma coisa, já tive a intenção em um tema assim. E é isso. No início eu fui porque alguém falou que eu deveria fazer, mas que deu muito certo. E na minha família, minha mãe era meio assim, e ela disse, não, pelo resultado que eu vi, pelo que deu aqui, o comportamento, ela hoje bate palma para a constelação e defende, sem conhecer, né, a técnica. Legal. Muito bom, pessoal. Então, eu, em nome de toda a turma aí, nossa equipe, né? Eu quero ser grato à presença de vocês, ao interesse de vocês. Espero que esse tempo que a gente passou juntos aqui sirva para vocês continuarem refletindo sobre as possibilidades de estarem com a gente nessa primeira turma em Salvador. E fica essa lembrança aí do convite que eu fiz, né? Para aqueles que estão realmente mais interessados, já mais definidos, procurarem ajudar a gente a trazer mais pessoas para compor o grupo e a gente vai estudar algum tipo de compensação financeira, como eu falei, pelo teu esforço, tá? Pelo teu apoio para o nosso projeto, tá bom? Não sei se a Daniela ou a Ju tem algum comunicado mais de ordem prática, senão eu vou passar a palavra aqui para a Marisa e para o Homero, e a gente fecha esse nosso encontro de hoje. Precisa dar algum comunicado, Daniela? Não, só a gente está divulgando nas redes sociais e o meu WhatsApp está o tempo todo disponível para qualquer dúvida mais sobre o curso. E a gente deseja, se Deus quiser, iniciar essa turma no mínimo com 20 alunos, que é a capacidade, né? E a máxima são 25. E eu estou com fé que essa turma vem começar agora, já no início de setembro. E desejo, assim, que quem estiver podendo fazer o curso, que venha ser uma jornada transformadora. Então, espero vocês. Marisa, está em condição de dizer alguma coisinha? Então, eu quero agradecer a vocês, meus parceiros, pelo meu silêncio. Quero agradecer também ao grupo, porque só em silêncio eu pude participar. E foi muito bom ouvir todos, muito bom ouvir o Almir, o Homero, falando de coisas que vão esquentando os tambores. E eu espero poder, num próximo encontro, estar em condições de partilhar também com vocês dúvidas e tudo mais. Uma boa noite a todos e, quem sabe, vê-los todos no curso. Homero. Gente, então, obrigado pela presença de vocês, por esse tempo onde pudemos compartilhar um pouco e espero encontrá-los também nesse curso. Espero que iniciemos essa jornada onde possamos crescer juntos. Então, boa noite para vocês e obrigado por estarem com a gente esse tempo. Fala.
para a Oi? gente ver. Deixa eu só falar uma coisa. Quero ser grata também a todos e pedir para as pessoas, né, que vão fazer o curso mesmo, já decidiram entrar em contato pelo WhatsApp para a gente já montar o grupo, tá? E as pessoas também que não estavam na lista, que eu aí não tenho umas 2 ou 3 pessoas que eu não conheço, para entrar em contato também, disponibilizar o contato do WhatsApp para a gente colocar aqui na planilha e no grupo do curso. Boa noite a todos. Beleza. Então, pessoal, satisfação estar com Boa vocês, noite. viu? Felicidades aí para vocês.